Fala conosco em nossos corações, ó Pai, e usa o teu servo como vaso, como instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. E desta paz para a universidade, para exaltar o Senhor, porque Ele já se faz presente neste lugar, amém. Glória a Deus. Irmãos, aproveitando que a igreja está de pé, abra a vossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler os versículos 8 ao 11. Graças a Deus. Hoje, culto de quarta-feira. Hoje é o segundo dia da nossa campanha, as 7 cartas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a segunda carta à igreja de Esmina. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, em especial os meus amigos Eduardo e Lael, que vieram aqui nos visitar. Glória a Deus. Quem está nos visitando aqui nesta noite? Deixa eu ver. Glória a Deus. Nossa irmã ali. Tem mais? Nossa irmã aqui também. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Então, todos fiquem à vontade para adorar o nome santo do Senhor. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque para mim é um privilégio pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor, porque se não fosse isso, nenhum de nós estaríamos aqui, né, irmãos? Somos dependentes da graça de Deus. Todos acharam? Amém. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 ao 11. A palavra do Senhor diz, verso 8: E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Os irmãos repitam comigo: segunda morte. Está fraco, segunda morte. Glória a Deus. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco, em nome do Senhor Jesus. Se você ainda tem fé de clamar ao Senhor, se você ainda crê que o Espírito Santo fala às igrejas, feche os seus olhos e conecte o seu pensamento agora no trono da graça e peça para que o Espírito Santo fale contigo nesta noite. Eu não sou mais um pregador, porque se eu fosse mais um pregador, Deus não precisaria de mim. Deus tem me levantado como um profeta para essa geração, e eu vim aqui para pregar o que Deus manda, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor meu Deus e querido Pai, eis aqui o teu humilde servo diante da tua presença. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Vai manifestando agora a tua graça, vai manifestando a tua palavra, que é digna de toda aceitação. Que o Senhor venha nos perdoar de todos os nossos pecados, que o Senhor venha nos revigorar, nos ressuscitar e nos despertar do sono espiritual. Meu Deus, hoje nós viemos aqui de um jeito, meu Pai. Talvez, meu Pai, tem pessoas que chegaram aqui abatidas, tristes, depressivas,
ansiosas, ou talvez contaminadas pelo pecado, mas eu creio e profetizo que nós sairemos daqui libertos, transformados, limpos pelo sangue do Cordeiro Imaculado, limpos pela tua palavra. Nós sairemos daqui com a nossa fé renovada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas que estão aqui não veio para ouvir a mim, Jesus. Elas vieram para ouvir a tua palavra. Elas vieram para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Porque se eu vim aqui para pregar algo de mim mesmo, vai se desfazer. Mas eu vim aqui para pregar a palavra que subsiste eternamente. Passa os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passará. Ramando repalama nas terras anda labaçu. Te calamanai repalabaçu anda labacaia shell. Oramando repalama nas terras anda labaçu. E calamahai calabaçu. Te calamanarabaçu repalama nas terras anda labaçu. É para tremer diante desse Deus. Estremece terra diante do Todo-Poderoso. Abra os seus portais. Aí vem o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? É o Cordeiro de Deus. Ele é o Rei da Glória. Toda honra, todo louvor, ripalamanaya, decalabaçu, toda exaltação sejam atribuídas para ti, Jesus. Que eu me reduza a nada, para que o Senhor apareça, que sai profeta, que sai pastor, que sai apóstolo, só para o Senhor aparecer, papai. Oramando, repalamanaya, decalabaçu. Usa minha boca, Espírito Santo. A minha boca é tua, a minha mente é Deus, Senhor. Tudo em mim é do Senhor. Opera, meu Pai, faça o que o Senhor quiser, conforme o que lhe apraz e o Senhor desejar. Para a glória do teu santo nome, é o que nós lhe pedimos e deixar te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém? Só que orou com fé, pode se acertar, batendo palma para Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Mãe, pega um copinho de água para mim, por favor. Glória a Deus. No segundo dia da nossa campanha, as 7 cartas do Apocalipse. Hoje é o segundo dia e vamos nos imergir nessa segunda carta para a igreja de Esmirna, onde a gente vai absorver aqui várias lições preciosas para as nossas vidas. Sabemos que o livro de Apocalipse significa as revelações de Jesus para a igreja nos últimos dias ou nos últimos tempos. Sabemos que estamos passando pelos últimos dias. Estamos aqui hoje nesta casa de oração para recebermos um alerta de Deus, para que possamos nos despertar para o sono espiritual. A gente sabe que a igreja ela é marcada por muitas perseguições. Ela não é, pastora Josi? Muitas perseguições, muitas tribulações. Deus abençoe. E sabemos que a perseguição que a igreja sofre não é apenas física, mas também espiritual. Nós sabemos que lutamos contra um adversário que é espiritual, este cujo nome é Satanás, o opositor da igreja, aquele que odeia os cristãos e aquele que odeia o próprio Deus, e de todas as formas tenta ferir o coração de Deus, tentando desconverter os crentes, tentando tocar na igreja, tentando fazer com que os filhos da luz vão para as trevas, porque dessa forma o diabo consegue entristecer o coração de Deus. Mas nesta noite eu quero dizer para a igreja que o Senhor Jesus, Ele quer que nós vamos ser fiéis até a morte, mesmo com perseguição, mesmo com luta, mesmo com tribulação. Devemos perseverar até o fim, porque sabemos que naquele final do caminho nós alcançaremos a vida eterna se nós perseverarmos até o fim. A igreja de Esmirna foi marcada por muitas perseguições. A igreja de Esmirna era uma igreja mártir, por
porque muitos crentes daquela igreja foram mortos por causa da perseguição. Muitos cristãos daquela igreja foram presos, foram torturados por causa do ódio das pessoas que são contra o Evangelho de Jesus. Sabemos que hoje em dia isso não é diferente. Sabemos que hoje em dia a igreja ainda passa por muitas censuras, muitas perseguições. Talvez no nosso país, como é um país laico, a nossa perseguição é um tanto quanto diferente, porque ainda não somos presos por pregar a palavra. Nós temos livre acesso à igreja, onde podemos adorar o nosso Deus em liberdade, porque o nosso país é laico. Mas outros países no mundo afora, onde tem o comunismo, onde tem presidentes ali regidos pelo inimigo, que é autoritário ao ponto de não permitir a Bíblia entrar em seus territórios. Muitos países, cristianismo é crime. Muitos países não permitem as igrejas estarem com as suas portas abertas, onde muitos crentes têm que cultuar a Deus nas escondidas, onde muitos cristãos têm que ter acesso à palavra até mesmo de 6 em 6 meses, porque se alguém pegar eles cultuando ao nosso Deus, é preso, é abusado sexualmente, é torturado. Mas eu vejo que aquele povo nunca desiste de buscar a presença de Deus. Mesmo com essa tribulação, mesmo com essa perseguição, é um povo que ainda tem fome e sede da presença de Deus. Ainda tem anseio pela comunhão com o Senhor. É como a corça que anseia por água e não para enquanto não se sacia com a água da vida eterna. Enquanto em nosso país temos liberdade à leitura bíblica, à adoração ao nosso Deus, muitos não aproveitam da oportunidade e do privilégio que temos de adorar o nosso Deus. Temos hoje templos bem confortáveis para estarmos, bancos bons, ar-condicionado, e muitos não valorizam a oportunidade e o privilégio que temos de adorar a Deus, de buscar a face do Senhor. Nesse exato momento tem gente cultuando a Deus, talvez em outros países, em lamas. Às vezes não tem um teto para cobrir, está lá adorando a Deus debaixo de chuva, adorando a Deus debaixo de sol. Às vezes tem que passar por um pântano, navegar rios e rios para chegar até uma comunidade cristã para adorar a Deus, enquanto temos carro, enquanto temos moto, enquanto temos condições para buscar a Deus, e mesmo assim muitos não fazem tal coisa. Muitos não valorizam a oportunidade que Deus dá. Deus tem misericórdia de nós, Senhor. Deus tem dado carro, Deus tem dado moto, e muitos não aproveitam do benefício de Deus para ter gratidão por Ele. Muitos não vêm para a igreja, muitos não buscam a face de Deus, muitos não buscam a palavra, mesmo com esse livre acesso que temos. Enquanto tem gente nesse exato momento que daria tudo só para ter isso aqui, ó. Dariam tudo só para ter acesso à palavra de Deus. Enquanto nós temos a palavra de Deus todos os dias conosco e não lemos. A palavra de Deus talvez agora está lá no rack, na estante, empoeirando, tendo telha de aranha, e muitos não pegam a Bíblia para ler. É porque você não sabe valorizar as coisas de Deus, porque você tem aquilo todo dia com você. Mas tem pessoas que dariam a própria vida só para poder ir numa igreja adorar a Deus em liberdade, sem ter medo de ser preso, sem ter medo de ser abusado, sem ter medo de ser torturado. Mas nós temos essa liberdade. Esmina era uma igreja perseguida, talvez dessa forma. Esmina é uma cidade que ficava localizada na Ásia Menor. E era uma cidade onde os cristãos não tinham tanta liberdade de adorar a Deus por causa de tantas perseguições que surgiam.
No verso 8, vamos nos aprofundar mais na palavra de Deus. Verso 8, a Bíblia começa dizendo da seguinte forma: e ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve. O interessante é que, se você for ler as 7 cartas da igreja, Eduardo, Lael, se vocês forem ler as 7 cartas da igreja, Jesus sempre se apresenta de uma forma específica para cada igreja. Ele dá uma exortação, uma correção, e logo após ele traz uma recompensa para quem obedecer a sua ordem, para quem obedecer as suas orientações. Toda a carta você vai ver Jesus se apresentando de uma forma específica, você vai ver Jesus exortando a igreja, você vai ver também Jesus trazendo algumas orientações e elogios, e também ele vai dar uma recompensa para quem obedecer a sua palavra. Quem quer obedecer a Deus aqui nesta noite? Deixa eu ver. Dá um brado de glória a Deus. Só quem vai obedecer a voz de Deus. Só quem vai obedecer. Então, aleluia. Seja sincero na presença de Deus. Glória a Deus. E ao anjo da igreja, aqui está falando do pastor da igreja de Esmina. E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve. Olha como Jesus vai se apresentar. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Para uma igreja que estava passando por martírio, para uma igreja que estava padecendo perseguições e morrendo por causa do Evangelho, Jesus vai se apresentar como o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quando Jesus fala, eu sou o primeiro, quer dizer que Ele é o Criador e o dono de todas as coisas, e todas as coisas estão sob o controle dEle. Tudo que acontece está debaixo da permissão de Deus. Nada saiu do controle dele. As portas da igreja às vezes podem ser fechadas. Muitas igrejas podem estar sofrendo censura. Muitas igrejas podem estar sendo abaladas por causa da perseguição do mundo. Mas Deus ainda está sentado sobre um alto e sublime trono. E eu quero profetizar que nenhuma ferramenta forjada pelo inimigo prevalecerá contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer, porque Deus ainda tem controle sobre todas as coisas. Ele é o primeiro de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo, e tudo se sujeita à sua autoridade. Eita glória. Até o diabo, que é criação de Deus, se sujeita à sua soberania. Para o diabo fazer alguma coisa, Deus tem que permitir primeiro. Para acontecer qualquer coisa para algum cristão, Deus ele precisa permitir primeiro, porque nada acontece se Deus não permitir. Até para o diabo tocar na saúde de Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. Mas cristão que é lavado pelo sangue do Cordeiro, o diabo não toca. Os crentes que são lavados pelo sangue de Jesus, o diabo não pode tocar. Ele pode tentar fazer alguma brecha, alguma cilada para a tua vida, mas ele não pode tocar, porque nós estamos escondidos em Deus. Estamos escondidos em Deus. Quem está escondido em Deus aí? Deixa eu ver. Será que alguém pode dar glória? A igreja está tão calada. Dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Ele, irmão. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Rica, lava sério, anda, lava caia. Ele é o primeiro e o último. Ele é o último porque Ele é a consumação de todas as coisas. Ele que vai julgar todas as nações, porque hoje ele é advogado, mas brevemente ele será o supremo juiz que irá consumir todas as coisas. Por amasso te calabastere anda labacaia. Ele disse que ele está ciente de tudo que está acontecendo nessa terra. E Ele vai julgar um por um segundo as suas obras. Ele vai julgar aqueles que
perseguiram a igreja, Ele vai julgar aqueles que eram opositores ao Evangelho, Ele vai julgar aqueles que tentaram calar a boca da igreja, Ele vai julgar aqueles que mataram os crentes. Eita, labassurianda, lá da caia. Como que vão calar uma igreja que quando morre o sangue é derramado, mas o sangue continua clamando: vindo nosso sangue, ó Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode calar a boca da igreja, pode matar, mas quanto mais mata os crentes, mais a igreja cresce, mais a igreja expande, porque a igreja não foi levantada pelo homem, a igreja foi levantada por Deus, e o que é de Deus cresce, o que é de Deus prospera, o que é de Deus expande, e o reino de Deus irá vencer, irá vencer, irá vencer em nome de Jesus. Ele é o último, porque Ele é o que vai consumir todas as coisas. Ele é o que foi morto e reviveu. Essa parte é muito linda. Glória a Deus, aleluia. Em João capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê na vida eterna, levante a sua mão. Glória a Deus. Quem crê que ainda que esteja morto, viverá. Eu quero te dizer que quem mata os cristãos estão fazendo um favor para Deus, estão antecipando o corpo de glória que nós vamos receber lado a lado com Jesus. Estão fazendo um favor para Deus, matando os cristãos, só estão antecipando a vida eterna, estão antecipando a nossa coroa de glória, estão antecipando a nossa eternidade com Deus, irmão. Ainda que esteja morto, viverá. Deus fez uma promessa de uma vida eterna para a igreja dele. Oh, glória a Deus. E Jesus, ele se apresenta dessas três formas para uma igreja que estava martirizada. Olha que interessante. Jesus, ele fala para essa igreja: eu fui o que morri. Eu que foi morto, né? A Bíblia diz que foi morto e reviveu. Eu fui aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E da mesma forma que eu morri e ressuscitei, vocês também um dia vão morrer, mas vão ressuscitar em um corpo transformado, em um corpo glorificado. E a igreja vai bradar bem alto: onde está a morte, ó da vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 9, Jesus disse: eu sei as tuas obras. Novamente ele dizendo: eu estou ciente de tudo que vocês estão passando. Eu estou vendo a perseguição de vocês. Eu estou vendo a tribulação, a provação e a luta que vocês estão passando. Eu tenho ciência de tudo. Eu sei de todas as coisas. Deus, ele sabe de tudo que nós temos passado, irmão. Ele está ciente de tudo. Glória a Deus. A segunda coisa que a Bíblia nos mostra aqui no verso 9, Jesus diz: eu sei as tuas obras. Segundo, eu sei a tribulação que vocês estão passando. Jesus, ele disse que a igreja seria marcada por uma aflição. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Quem é mais que vencedor aí, levante a mão. Quem é mais que vencedor aí, levante a mão. Oh, glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Mas a igreja de Jesus, ela tem privilégios. A igreja de Jesus tem cuidado especial do Pai, porque nós temos uma paz que excede todo entendimento.
Mesmo a gente está passando pelo deserto, mesmo a gente está passando pela luta, pela guerra, pela perseguição, a gente ainda está marchando, de cabeça erguida, passando pela prova, dando glória a Deus, passando pela prova, dando glória a Deus. Está passando luta, está passando perseguição, mas ela não retrocede, ela avança, ela não para, ela está ultrapassando barreira, está vencendo muralha, está despistando o inimigo, porque Deus está avante. E quando Deus está avante, operando Deus, quem impedirá? E se por um caminho o inimigo vier contra nós, por 7 caminhos ele deverá fugir da nossa presença. Esse é o cuidado de Deus. A Bíblia nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós temos um descanso, nós temos um refúgio, igreja. Eu e você temos um refúgio, eu e você temos um refúgio em Deus, e isso o mundo não entende. Isso o mundo não compreende. O mundo não entende que temos um Espírito Consolador. O mundo não entende as coisas espirituais de Deus, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, mas para o homem natural é loucura. É loucura para o homem natural ver uma mulher de Deus sendo maltratada, sendo perseguida, talvez está passando por crises sentimentais, crises financeiras. Talvez o mundo não entende, vendo um homem passando por depressão, ansiedade, luta, términos, mas mesmo assim está dentro da igreja adorando e dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado por tudo que eu estou passando. O mundo não entende quando o crente está aí na luta e na prova, às vezes não tem nem o dinheiro para comprar uma balinha, mas está dentro da igreja glorificando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo coopera para o bem. Pode ser tribulação ou paz, tristeza ou alegria, deserto ou terra prometida. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso amadurecimento. Tudo coopera para o nosso crescimento espiritual. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Só quem ama Jesus, dê um brado de glória a Deus bem alto aí. Deixa eu ouvir. Que só quem ama a Deus. Só quem ama a Deus aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Jesus também disse: eu sei as tuas obras e tribulação. Terceira, e pobreza. Abre aspas, mas é rico. Mas és rico. Olha que paradoxal. Vocês são pobres. Abre parênteses, mas tu és rico. Fecha parênteses. É uma igreja que era pobre, financeiramente falando, mas era uma igreja rica porque foi comprada por um preço elevadíssimo, o sangue de Jesus. Isso o mundo não entende. O homem natural não entende esse mistério. Tem pessoas que às vezes padecem por algumas necessidades, mas é rica porque foi comprada por um preço de sangue. Ela é coberta pelo sangue de Jesus, e é este sacrifício que entra com a providência e supre com todas as nossas necessidades. Aí o salmista vai dizer no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, porque só a presença de Deus já basta. Só a presença de Deus supre com todas as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque quando um crente está debaixo das mãos de Deus, quando ele passa necessidade, Deus supre a necessidade. Quando um crente está passando por alguma aflição, alguma angústia, Deus está dizendo ali, dizendo: ei, eu sou o
Se você estiver com fome, eu sou o pão da vida. Se você estiver com sede, eu sou a água da vida. Se você está angustiado, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Se você está perdido, eu sou a luz do mundo. Se você está preso, eu sou o libertador de Israel. Se você está sem esperança, eu sou a esperança. Ele é tudo, 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 tudo. Ele é tudo, tudo, tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Quem tem tudo sem Deus não tem nada. Mas quem não tem nada e tem Deus já tem tudo na vida dele. Oh, glória a Deus, santo é o Senhor. Eu sei as tuas obras, eu sei as tribulações, eu sei que você é pobre, mas é rico. E eu também sei as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Eita, vai tremer. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, antes quero dizer que em 1 Pedro capítulo 18, versículo 19, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que eu fui resgatado por um preço de um sangue inocente, daquele que foi santo, mas se fez pecado por nós. Oh, glória a Deus. É por isso que eu não abandono esse Deus por nada. É por isso que eu não abro mão e não negocio a minha fé com nada nesse mundo. A Bíblia vai dizer agora, Jesus vai falar sobre a quarta coisa, que é os ataques dos falsos profetas. Os ataques dos falsos mestres. Olha para você ver a situação que estava a igreja de Esmina. Passava por perseguições de fora e passava por perseguições daqueles que estavam do lado de dentro. Irmão João, o irmão sabe que a gente tem um adversário. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os principados e contra as hostes espirituais da maldade. Nós lutamos contra os espíritos enganadores desse século, que têm usado pessoas para assumir os altares e pregar doutrinas de demônios, pregar heresias e mentiras. Somos perseguidos por causa dos falsos profetas que tentam minguar o Evangelho de Cristo e trazer o Evangelho anátema, trazer um Evangelho sem cruz, um Evangelho sem renúncia, um Evangelho que é só vitória, é só bênção, é só prosperidade. Como é que é? A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, é sabor de mel. É isso que o Evangelho anátema traz. É um evangelho que não tem mais luta, que não tem mais prova, agora é só vitória. Isso não é o evangelho de Jesus. Aleluia. Esse não é o evangelho que eu aprendi na Bíblia. O evangelho que eu aprendi na Bíblia é que neste mundo teríamos aflições. Enquanto estivermos aqui, vai ter aflição, vai ter perseguição, vai ter luta, mas a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, porque o céu é tomado à força. É verdade, eita glória. E tem muitos falsos profetas dentro dos nossos tempos, que às vezes até nos perseguem porque pregamos a verdade. É verdade. Glória a Deus. Tem pastores que levantam igrejas, entre aspas, mas são sinagogas de Satanás. Igrejas que permitem tudo. Igrejas que querem amontoar não almas, mas riquezas, dinheiro, fama. Igrejas levantadas por falsos profetas são lideradas por mercenários da fé. Verdade. Que quer usufruir da lã e da gordura da ovelha, mas não quer cuidar das ovelhas do Senhor, só quer usufruir, só quer tirar, mas não quer resgatar as almas, não quer levar as almas ao arrependimento. Isso não é evangelho nunca, irmão.
Qual é o evangelho que você tem preferido escutar? Qual evangelho você tem seguido, irmão? Se o teu evangelho é sem cruz, não é evangelho de Jesus. Se o evangelho que você vive só promete bênçãos terrenas, mas não promete bênçãos eternas lá no céu, não é evangelho de Jesus nunca. Que evangelho é esse que promete tudo na terra, mas não promete uma herança eterna lá no céu? Que evangelho é esse onde alargam a porta, mas não pregam sobre a renúncia da porta estreita e apertada que leva para a salvação? Que evangelho do acomodismo é esse, onde os falsos profetas têm assumido os altares e pregado mentiras usando o nome de Deus, falando que Deus não mandou falar, revelando o que Deus não mandou revelar, profetizando o que Deus não mandou profetizar? Raço de calamanastério da lamassu. Igrejas que priorizam mais o louvor e a palavra, colocam pouco tempo, não priorizam a palavra. Verdade. Não priorizam o tempo para a palavra, priorizam o tempo para teatro, priorizam o tempo para jogar, para coreografia, para o louvor, mas a palavra está sendo esquecida, irmão. Aleluia. A prioridade é a palavra de Deus. A palavra é o que salva, a palavra é o que liberta, porque ela contém a verdade, irmão. Ripalamanai, repalabassurianda, lamaste. É para tremer, glória. Ripalamassou. E nós que somos remanescentes estamos sendo perseguidos por estes tais, que vêm vestidos e trajados como ovelhas, mas interiormente são lobos em pele de cordeiro. Venha nós vestidos como crente, tem cabelo de crente, tem vestido de crente, tem paletó de crente, tem Bíblia de crente, mas não é crente de verdade. Aleluia. Honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Serve a um Deus que nem ele conhece. É verdade, sim. Prega um Jesus que nem ele sabe quem é Jesus, nem sabe quem é o Espírito Santo. E ainda querem perseguir os profetas de Deus, irmão. Tem igrejas que já não convidam mais profeta, irmão João. É verdade. Tem profeta, tem igrejas que não convidam pregadores bíblicos, irmão João Paulo. É verdade. Tem pastores que não abrem as portas mais para aqueles que dizem assim diz o Senhor. Sabe por quê? Porque se eles convidam pregadores bíblicos, se eles convidam profetas, a palavra vai desmascarar eles. A palavra vai desmascarar as sinagogas de Satanás, irmão. Porque quando o fogo pega, a víbora tem que ir embora. Quando o fogo pega, a serpente não fica. Quando o fogo pega, o pecado é martirizado pelo fogo. Onde o fogo pega, a santidade. Onde o fogo pega, Deus desmascara aquilo que está oculto e revela o profundo e escondido. E ninguém quer esses pregadores nos altares mais. E eles estão tentando fechar as portas para nós, irmão. É verdade. Se esquecendo que o pastor que é tratado como anjo aqui, né, irmão João? O anjo é da igreja e não a igreja do João. Eita, agora é verdade, meu Deus. Tem gente que se acha o dono da igreja, irmão. É verdade. Tem pastor que já se acha dono da igreja. A igreja virou empresa, os pastores virou o chefe, o patrão, os membros virou funcionário e os visitantes virou cliente. É isso que está acontecendo hoje. Os pastores se sentindo os donos da igreja, os patrões da igreja, se esquecendo que a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. E eu profetizo que se tentarem fechar uma porta para nós, Deus abre 7, irmão. Porque a igreja tem dono, e o dono zela pela igreja dele, o dono zela pela palavra dele, e Deus até mata, mas a palavra dele será pregada. Deus tira do cargo, mas a palavra será pregada, irmão. Deus ele zela pela sua palavra. Raço de calamanastério anda labacaia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esses pregadores, esses
geração que só quer aqueles profetas, aqueles pregadores que só pega rosas, só prega bênção, só prega prosperidade. É por isso que já não vemos mais pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo. Não vemos pessoas batizando mais, porque já estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação, e só querem inflamar o ego dos homens. Só querem inflamar a soberba e o orgulho do homem. Querem aumentar o homem e diminuir a palavra. Querem aumentar o homem e diminuir a presença de Jesus na casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo da verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz no verso 10: nada temas das coisas que há de padecer. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja de Esmina e para nós também. Verso 10: nada temas, vou até falar mais devagar. Nada temas das coisas que hás de padecer. Ponto. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tentados a quê, pregador? A negar o nome de Jesus, a negar a fé. Ou você nega Jesus ou você morre. Ou você abre mão desse evangelho, eu te mato. Ou você para de falar de Jesus, eu te torturo até você negar. E Jesus fala para essa igreja: não temas o que há de padecer. Glória a Deus. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Irmãos, até que ponto você é fiel a Deus? Até onde você consegue chegar por amor ao Senhor? Tem pessoas que se Deus tirar alguma coisa da vida dele ou dela, ele sai da presença de Deus. É verdade. Porque a fé dele está firmada naquilo que ele tem e não naquilo que ele é, na presença de Deus. Porque a pessoa pode ter tudo, mas igual eu falei, se não tiver Deus, ele não tem nada, irmão. E Jesus vai continuar dizendo, aleluia: para que sejais tentados pelo diabo, e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora olha a exortação, a orientação de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmão, Jesus está nos dizendo aqui que a fidelidade não é apenas por um dia, não é apenas por 80 anos, é até a morte. Tempo de crente não quer dizer nada. Se você tem 40 anos de Deus e amor, isso não quer dizer nada. Se você tem 20 anos de Deus e amor, se você nasceu em berço evangélico, isso não quer dizer nada para Deus. Ele quer saber se você vai ser fiel até a morte. Eita glória, aleluia. Ele quer ver se você vai ser fiel até a sua morte. Porque o que vai ter de crente lá no inferno, que teve 40, 80 anos de Deus, amor, de ministério, seja qual for a igreja, vai ter um monte de gente lá assim, irmão. Porque achou que tempo de ministério era garantia de salvação. Achou que ter cargo na igreja era garantia de salvação. Achou que ser filho de pastor é garantia de salvação. Achou que nascer em berço evangélico é garantia de salvação. Sendo que vai garantir a nossa salvação é a nossa fidelidade até o fim. Até o fim. Até o fim, irmão. Não é porque você é filho de pastor que você já está salvo, não. Não é porque nós nascemos em berço evangélico que a nossa salvação está garantida, não, irmão. Não brinque com a sua salvação. Tempo de ministério não quer dizer nada para Deus. Não brinca com a graça, porque na lei era na hora, mas a graça acumula. Cuidado, a graça é mais perigosa que nós pensamos, irmão. E é as mínimas coisas que vão nos levar para o inferno. Ser fiel até a morte. Você quer morar no céu? Ser fiel até a morte. Quer receber a coroa da vida? Ser fiel até a morte. Você ir para a igreja todos os dias não é garantia de salvação. Eu pregar, eu louvar não é garantia de salvação. Porque o que vai ter de crente que vai dizer: Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos milagre, em teu nome expulsamos demônios, fizemos isso e aquilo, em teu nome apartai-vos de mim, porque eu não te conheço.
vós que praticais a iniquidade. Verdade, glória a Deus. É muito melhor Deus nos exortar com uma palavra dura aqui, do que você ouvir uma palavra dura dessa de Jesus. Porque aí não haverá mais escapatória, irmão. Aleluia, glória a Deus. Não haverá mais segunda oportunidade. É melhor você ouvir uma palavra dura aqui hoje, do que lá na eternidade você ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eita, é forte, Jeová. Imagina se eu ouvir isso de Jesus, irmão. Se a gente ouvir isso de um pai, de uma mãe, não é algo tão triste. Se a gente ouvir isso de um amigo, de uma amiga, não é triste. Agora imagina ouvir isso de Jesus, irmão. Que Deus repreenda isso da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Para eu finalizar, verso 11, por causa do horário. Quem tem ouvido os outros? Novamente, Jesus fala isso em todas as cartas, para você ver a seriedade da sua palavra. Quem tem ouvido aí? Deixa eu ver, quem tem ouvido aí? Todo mundo tem ouvido aí, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu não pedi para os irmãos repetir segunda morte. Repitam de novo: segunda morte. Segunda morte. O que vencer, primeiro, é algo condicional. Ao que vencer. Então vai ter gente que não vai vencer, vai perder. Então, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Sabe o que Jesus estava dizendo para essa igreja? Não tenha medo da primeira morte. Porque o homem, ele tem poderes limitados. O homem pode tocar na sua carne e tirar a sua vida. Mas tema aquele que tem poder para tirar a vida do homem e lançar sua alma no lago de fogo. Não tema a primeira morte. Tema a segunda, irmão. E não é para a gente servir a Deus com medo do inferno. É para nós servir a Deus com precaução. É para nós servir a Deus com temor. Jesus disse: tema aquele que tem poder para tirar a sua vida e lançar sua alma no lago de fogo. Porque se Deus não poupou nem os anjos, irmão João Paulo, quem dirá nós? Tem gente que acha que só ele é o filho predileto de Deus, o filhinho amado do Senhor, e acha que nunca vai para o inferno. Se Deus não poupou nem os anjos, irmão, que eram seres perfeitos, iluminados, santificados, quem dirá nós, miseráveis pecadores? Não tema a primeira morte. Jesus está falando para a igreja, literalmente isso: não tema a primeira morte. Eles vão estar fazendo um favor para Deus, matando vocês, porque vocês serão glorificados lado a lado comigo. Vençam, permaneçam até o fim, para que vocês não sofram o dano da segunda morte. Olha que pesado, irmão. Porque a primeira morte, ela pode te levar para a vida eterna. Mas se você perder a salvação, a primeira morte pode te levar para a segunda, que é uma eternidade no lago de fogo, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus vem nos ensinar nesta noite, para eu finalizar, igual eu falei, Jesus ele dá uma apresentação pessoal específica para uma certa igreja, ele exorta e traz uma recompensa para aquele que vencer. E o que Jesus fala aqui: não importa o que vocês estão passando, não importa a luta ou a perseguição, sejam fiéis a Deus, sejam fiéis até o fim. Eu repito dizendo: aquele que perseverar até o fim alcançará a salvação. E a igreja se coloca de pé. Essa foi a segunda carta de Jesus para a igreja de Esmirna. Faltam 5 cartas, irmãos. 5, 6, 7. Faltam mais 5 cartas para a gente meditar. Quem ouviu a voz de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus! Quem vai dar ouvidos para a voz do Espírito Santo? Eita, glória, aleluia! Quem vai fazer um compromisso para ser mais fiel a Deus?
Pode glorificar o nome do Senhor.